Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre. Quantos podem dizer amém? Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estava muito bom ouvir os companheiros, irmãos. Estava muito bom ouvir o pastor Evandro, né? Sobre a palavra da consciência, o que nós todos precisamos. O meu assunto, irmãos, está aí na página número 9. O pastor já citou aí o nosso título, né? Obreiro, tipo servo de orelhas furadas. Vamos ler, irmãos, alguns textos que estão aí na apostila. Primeiramente, obrigado, irmão Joel. Primeiramente, Êxodo 21, do versículo 1 até o 6, que diz: estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor. E ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher, e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta, ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e o servirá para sempre. Ainda Deuteronômio 15, 16 e 17, que diz: porém será que dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha, a porta, e teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Ainda o Salmo 40 e o versículo 6, que diz: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Repetindo, as minhas orelhas furaste. Glória a Deus. Ainda, irmãos, mais 2 textos que não estão aí na apostila, se os irmãos quiserem marcar. Hebreus 10 e 9, para completarmos aqui o raciocínio. Hebreus 10 e 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E ainda Hebreus 2 e 9, para concluir aqui a leitura dos textos. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus. Glória ao nome do Senhor para sempre. Escolhi este assunto, irmãos, porque é uma escola bíblica, e eu penso que realmente nós temos algo
muito incomum, não é, com esta passagem. Ser servo de orelhas furadas é muito difícil, não é? Poderíamos dizer que tem poucos ou tem muitos servos de orelhas furadas, né? O primeiro texto, né, que nós lemos fala no singular, mas o referente a Jesus fala no plural, né, orelhas. Era determinado por Deus, a introdução estou dizendo aí, que se alguém comprasse um servo hebreu, este só podia servir por 6 anos, e no 7º ano ele ficava livre, ele podia ir embora sem pagar por isso. Simplesmente ele estava autorizado a dar adeus a seu senhor, a casa do seu senhor, a sua esposa, né? Se ele a tivesse recebido de seu senhor. Se ele tivesse vindo casado, a esposa podia ir também. Tinha que dar adeus a seus filhos, né? Ao seu trabalho e a tudo mais. Este procedimento era normal, quase todos optavam pela sua liberdade, quando expirava o seu tempo. Quer dizer, tinha a oportunidade de sair, saía depressa, né? Isto fala, irmãos, que o obreiro não pode servir obrigado, não é? Não pode servir a Deus, fazer a obra de Deus por algumas condições, mas se ele tiver liberdade, ele sai depressa, né? Jesus, certa oportunidade, certa vez, ele disse para os seus discípulos: quereis vos retirardes também? Né? Quer dizer, Deus não quer ninguém, irmãos, que trabalhe obrigado. Vocês querem ir também? Aí Pedro disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pedro que estava na realidade dizendo: nós não vamos não. Nós vamos continuar. As palavras são duras, todo o povo foi embora, mas nós vamos ficar, Senhor. Glória a Deus. Lembram de quando Paulo e Silas estavam presos, trancados, algemados, pés, mãos, dentro da prisão, ferrolhos, tinham sido açoitados, estavam com os seus hematomas, mas a Bíblia diz que eles oravam e cantavam. Cantar quando está com dor é difícil, né? Porque a Bíblia diz que quem está alegre canta, agora quem está triste ora. Então o texto diz que eles oravam, mas quem ora, depois vem alegria, né? Então eles oravam e receberam graça, por certo, para cantar. E aí então eles oravam e cantavam. E aí aconteceu aquele episódio do terremoto, abriu os cárceres, as prisões foram abertas, quer dizer, as cadeias, as algemas dos pés, que estavam amarrados no tronco, das mãos, ficaram livres. O carcereiro, quando viu aquilo, falou: pronto, cadeia aberta. Foi embora todo mundo, quis se suicidar, mas Paulo gritou lá de dentro: não te faças nenhum mal, que nós estamos todos aqui. Nem Paulo saiu correndo quando a porta ficou aberta, nem Silas foi embora, e nem tampouco aqueles que já tinham experimentado a graça ali, irmãos, a operação de Deus. Todos agora queriam ficar. Não, nós estamos aqui. E aí o carcereiro, quando viu aquilo, eu também quero ficar. Diz a Bíblia que ele saltou para dentro. Pode olhar lá, saltando dentro, pediu luz. E aí perguntou: o que eu faço? É só você aceitar Jesus, que você vai ser salvo, e também a sua casa. Pode entrar, fica aqui também. Então quem experimenta, irmãos, a bondade do seu Senhor, a graça do seu Senhor, não quer ir embora não. Não é verdade? Porém o servo que amava o seu senhor, a esposa que ele tinha recebido das mãos do seu senhor, os filhos que tivera na casa do seu senhor, que amava a casa do seu senhor, que amava os bens do seu senhor, e estava bem com o seu senhor, ele não ia embora. Ele fazia a sua opção pelo seu senhor para sempre.
Interessante, irmãos. Os irmãos já viram um passarinho que ele acostuma viver na gaiola? O seu dono cuida dele tão bem que ele passa a gostar. Depois, tem alguns, eu já vi alguns, né, que o dono deixa a gaiola aberta. E ele não vai embora. Ele até sai, vai lá, senta no ombro do dono, né? Come na mão do dono, vai em cima da mesa, voa até lá para o quintal, fica na árvore, mas daqui a pouco ele volta e entra lá dentro. Porque ele gosta, ele está sendo bem tratado. Não é assim, irmãos, aquele que já experimentou a bondade do seu Senhor, a porta está aberta. Não estamos fechados simplesmente na gaiola, estamos com a porta aberta, mas nós não queremos ir embora, nós queremos ficar aqui. Aí eu coloquei aí, irmãos, continuação da introdução aí, né? Ele fazia a sua opção pelo seu Senhor para sempre. A interessante que o Senhor, nunca se ouviu dizer que o Senhor tivesse recusado, né? Não quero você não. Interessante, irmãos, né? Porque o servo que era fiel, ele também agradava o seu Senhor. E o Senhor gostava do servo assim. E o Senhor normalmente aceitava. Glória a Deus. Deus não tem nos recusado, não é mesmo, irmãos? Estamos aqui. Deus não mandou a gente embora até hoje. Será que vai mandar, irmãos? Não vai mandar, né? Se nós amarmos ao Senhor, assim como Ele nos amou, não assim como Ele nos amou, mas que se nós retribuirmos ao Senhor um pouco do amor, não é? Deus nunca vai recusar a gente. Se eu perguntasse, eu sei que tem gente aqui servindo ao Senhor, né? Há muitos anos, mas até agora o Senhor não mandou a gente embora, estamos aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Já fizemos a nossa opção, né? A este o Senhor aceitava, não o recusava. E aí furava as suas orelhas. Esta era a sua marca para sempre. O Senhor Jesus se identificou como este servo, já lemos a referência. Então, irmãos, esta palavra me confortou o coração para poder falar deste assunto. Que esta era a figura do Senhor Jesus Cristo como servo de Deus. Ele tomou esta figura, né? Ele se pôs como servo das orelhas furadas. Deus quer que sejamos também servos de orelhas furadas, mas isso requer, veja aí, irmãos, podemos parar aqui já nesse assunto, né? Isso requer amor, obediência, submissão, renúncia, voluntariedade, porque Deus não quer que ninguém o sirva obrigadamente, né? Mas voluntariamente. É tão bom quando o obreiro é voluntário, faz a obra de Deus voluntariamente. Não é porque ele é obrigado. Me deram um cargo de diácono, agora eu tenho que ser. Não, irmãos. Não é esse tipo que Deus está querendo, não é? Mas é aquele que serve sendo consagrado, não sendo consagrado, não é? Tendo a responsabilidade, não tendo a responsabilidade, ele simplesmente é servo obediente, voluntário. E ele tem prazer, ele tem alegria de fazer a obra de Deus. A palavra aqui, irmãos, para servo é ebed ou eved, do hebraico, né? Eu só coloquei isso aqui porque eu achei importante frisar que equivale a doulos, como se fala, na realidade a pronúncia é doulos, do grego, que significa escravo. Escravo. É aquele, irmãos, que é comprado mesmo. Aquele, podia ser nascido em casa ou comprado, né? Ele tinha um senhor, o senhor aqui é Baal, que quer dizer dono. Porque o senhor, irmãos, do servo, ele era dono, não é? Agora é verdade, irmãos, que nós temos um dono, não é verdade? Só que o dono que nós temos é escrito com D maiúsculo. O Senhor que nós temos tem dois senhores, não é? E tem duas palavras para Senhor. Tem o Senhor com letra minúscula e com letra maiúscula. O nosso é aquele que se escreve com letra maiúscula. Senhor com letra maiúscula. Ele é o nosso dono. Kurios no grego, né, que significa dono mesmo. Era necessário ainda se submeter à sovela do seu senhor. Era uma furadeira.
ou um furador. Tinha mais ou menos 15 centímetros, 20 centímetros, né? Para passar por esse processo, doía, né? Doía, furar a orelha, dói, né? Para ser servo de orelhas furadas, dói, mas vale a pena. Quando alguém via um homem de orelhas furadas, sabia que aquele homem tinha, eu coloquei 2 pontos aí. Primeiramente, irmãos, ele tinha amor pelo seu Senhor. Primeiro tópico, ele tinha amor pelo seu Senhor. Todos sabiam, este homem, este servo, ele ama o seu Senhor, todos o viam, tinha uma marca. Aquele servo que é fiel a Deus, ele tem uma marca. Ele é conhecido. Ele não é confundido. Todos sabem, todos veem, irmãos. Mesmo porque há outro Senhor, não é? Quando aquele servo tinha a sua liberdade, ele, saía com tudo. Ia para outros senhores, não é? Mas nós queremos somente este Senhor, com S maiúsculo, que é o Senhor nosso Deus, para sempre. O salmista, ao se referir a isto, ele disse: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Glorificado seja o nome do Senhor. O homem que fizer esta decisão não será rejeitado por Deus. Isaías 41:9. Vamos ler, irmãos, esta referência, eu acho ela tão importante. Diz assim: tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo. As palavras aqui inseridas são as mesmas que nós falamos agora, irmãos. Servo, né? A ti te escolhi, e não te rejeitei. É muito bom, irmãos, não é, ser enquadrado nesta palavra. Tem hoje na Terra mais de 6 bilhões de habitantes, não é? E Deus escolheu a gente. Tinha tanta gente para Deus escolher, né? Vamos louvar a Deus por isso, irmãos. Vamos glorificar a Deus por isso. Você pode levantar a sua mão e dizer: graças te dou, Senhor. Pensando bem, tem tanta gente melhor por aí, não é? Mas Deus escolheu a gente. Imagina na hora que Deus mandou Samuel lá na casa de Jessé, o belemita, vaso cheio de azeite, pronto para ungir. Tinha Eliabe. Samuel até se confundiu, mas Deus disse: não, esse eu rejeitei. Glória a Deus. E rejeitou a todos, mas o Davi não. O Davi Deus não rejeitou, Deus escolheu. E se o Senhor também nos escolheu, irmãos, glorifiquemos ao Senhor por isso. Deus te escolheu, a ti te escolhi entre os mais excelentes da terra. Glória a Deus. Aí a sequência do texto também é tão maravilhosa, né? Glória a Jesus. Versículo 10, aí Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. A gente gosta de ler isso nos dias do aniversário, né? É tão bom ler mesmo, não é verdade? Porque o versículo é tão bonito. Eu sou teu Deus. Olha, irmãos, que privilégio. Eu te esforço, quer dizer, eu te fortaleço. Você não pode, mas eu te dou força. Pastor Evandro falou aqui que está só com um pedaço do coração, metade do coração, mas Deus tem esforçado ele, Deus tem dado graça a ele, Deus tem dado força a ele. Ele pregou aqui uma bênção, quem ora nem parece. Paulo pôde dizer, irmãos, abatido, mas não destruído. Oh, glória a Deus. Como mortos, mas eis que estamos vivos. Fraqueza por fora, ou por dentro, mas fortaleza de Deus se revelando por fora. Glória a Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça.
Por isso nós temos vencido até agora, irmãos. É o servo que optou pelo seu Senhor. O servo que deixou furar a orelha. Aquele homem sabia que o seu Senhor havia pagado o preço dele. Será que nós já sabemos, irmãos, que o Senhor pagou o nosso preço? Custou caro, não é verdade? Jesus pagou com o seu sangue o nosso preço. Glória a Deus. Esta foi a pergunta que Jesus fez por 3 vezes para Pedro. Pedro, tu me amas mais do que estes? Aleluia. Façamos essa declaração ao Senhor Jesus. Eu te amo, Senhor. Pedro não estava muito consciente. Eu te amo. Mas tu me amas, Pedro. Amo. Aí 3ª vez, Pedro, acorda, rapaz. Quero saber se isso é verdade. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Não é suficiente dizer, sim, Senhor, eu gosto de ti. Não é só gostar, irmãos. Tem que amar de coração. De todo o coração, de toda a alma. Aí o Senhor agora estava satisfeito. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que Deus amou a gente de tal maneira que deu seu Filho. E Deus diz, eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam me acharão. E a ordem foi tripla, né? Apacenta, apacenta, apacenta. Continue amando o Senhor. Não troque o Senhor. Jamais poderemos trocar o Senhor, irmãos. O nosso Deus, Ele é o nosso Deus para sempre. E aquele servo então não queria ir embora. Segundo tópico aí, na página 10, né, ele tinha amor pela esposa que ele tinha recebido das mãos do seu Senhor. Agora, se ele tivesse vindo daquele jeito, casado, né, a esposa também podia ir. Mas se ele tivesse recebido a esposa das mãos do seu Senhor, eu recebi a esposa das mãos do meu Senhor. Então, como eu poderia ir embora e deixar a minha esposa na casa do meu Senhor? Então, só tem um jeito, irmãos, para continuar com a esposa que ele amava, não é? Era ficar na casa do seu Senhor. Porque tudo que temos é do Senhor nosso Deus. Até nós somos do Senhor. A nossa alma, o nosso espírito, a nossa família, tudo é do Senhor. Recebemos das mãos do Senhor. Então queremos ficar com a nossa esposa, não é verdade, irmãos? Com a esposa que Deus nos deu. Eu coloquei aqui, o amor é a maior das virtudes. O amor é um sentimento, mas o amor também é um mandamento. E neste caso, a Bíblia diz que devemos amar, é um mandamento. Maridos, amai as vossas mulheres. A tradução nova já corrigiu, amai a vossa mulher, ou cada um ame a sua esposa, não é? Também é um mandamento bíblico, Efésios 5:25. E eu coloquei aqui, renove o seu casamento. Sabe por quê, irmãos? Porque o servo, quando ele tinha aquela liberdade, ele podia pensar, vou deixar essa mulher aqui e vou procurar outras por aí, não é? Mas aquele que é fiel a Deus, ele quer ficar com aquela que Deus lhe deu. Tem outras por aí, assim como tinha outro Senhor, tem outro Senhor por aí querendo a gente, mas nós não queremos Ele, amém, irmãos? Tem outras mulheres por aí, mas nós não queremos as outras mulheres, nós queremos a que Deus nos deu. Nós queremos continuar com a que Deus nos deu. Então eu coloquei aqui, renove o seu casamento. Renove o seu amor pelo seu Senhor. E renove o seu amor pela esposa que Deus te deu. Faça uma nova declaração de amor à sua esposa. Renove o seu casamento. Isso agrada a Deus. Glória a Jesus. É sempre tempo de renovar isto, não é? Casamento é sempre festa. Casamento não é festa só no começo. Quando falo deste assunto, eu sempre gosto de dizer, irmãos, quando faz 5 anos, a gente comemora bodas de madeira. Bodas de madeira. 5 anos.
Mas é uma fase perigosa, pode pegar fogo, né? Porque madeira queima. Cuidado. Talvez você esteja aí nessa fase, né? Cuidado, você precisa ir para frente. Chega a 10 anos, festa novamente, bodas de estanho, uma bênção. Mas estanho pode derreter, né, no fogo, com a luta. Mas você precisa prosseguir. 15 anos, bodas de cristal. Que fase bonita, 15 anos. O cristal é uma transparência incrível, né? Mas é perigoso quebrar. Se cair, quebra. Cuidado, não deixa cair. Não deixa o teu casamento quebrar. Você precisa continuar. Glória a Deus. 20 anos. Bodas de porcelana. Bonito material. Quem gosta tem colecionadores de porcelana. E quem gosta de comprar, né? Olha logo o fundo para ver a marca, né? Lá no fundo está a marca. Ele não aceita qualquer porcelana. Mas é perigoso quebrar também. Cuidado, não deixa cair. Precisa prosseguir. 25 anos todos sabem, né? Bodas de prata. Bodas de prata, irmãos, a prata já recebeu a purificação, já foi posta no forno, né? No crisol, já foi tirada as impurezas, agora sai vasos para o fundidor. Isto fala dos filhos, né? Que agora já estão grandes, que estão servindo a Deus também. Eu já passei daí, não é mesmo? Porque já dá para ver as pratas também aqui no cabelo, né? Tudo prateado, né? Glória a Deus, não só na aliança, mas também na cabeça, né? A prata aparecendo. Isso é honra, irmãos, né? É honra, mas precisa prosseguir. 30 anos, bodas de pérola. Pérola, olha, irmãos, a pérola é aquele, sabe o que é a pérola? Na realidade, dizem os entendidos que a pérola é algo que o molusco ele ingeriu, não é? Mas que ele não pode se livrar daquilo, aí ele começa a tratar aquilo com um carinho tão grande, né? E o seu organismo começa a trabalhar naquilo e começa a envolver talvez um grãozinho de areia, e aí ele começa a se transformar numa pérola. Talvez você pense, mas o seu casamento é uma bênção, rapaz. Coloque toda a atenção nele, que você vai ver que Deus vai transformá-lo numa pérola, para glorificar o nome dele. Casamento é bênção de Deus. É sofrimento? Claro que é, mas põe todas as tuas forças lá nele. Vai virar uma pérola. E eu vou fazer isto, né? O ano que vem, eu vou comemorar as bodas de 30 anos de casamento. Glória a Deus. Você precisa prosseguir. 35 anos, talvez você esteja lá, né? 35 anos, bodas de rubi. Rubi. Desculpe, irmãos, coral. Rubi é 45. Coral, tempo das cores, das alegrias. Deus tem alegria para a gente no casamento da gente. Precisa prosseguir. 40 anos, bodas de esmeralda. Esmeralda é a cor verde. Alguém confunde 40 com rubi, né? Na realidade, irmãos, 45 é o de rubi, né? Verde, esperança, a vida, vitórias do casamento. 45 anos, já falei, os valores, né? Que vão chegando, né? 50, bodas de ouro. Quase ninguém chega. Não são todos os que chegam, né? Nós glorificamos a Deus porque o pastor José Wellington chegou e já passou, né? Deus tem dado esta vitória a ele e a nossa querida irmã Wanda, não é verdade? Porque não são todos os que chegam, e às vezes alguém até chega, mas com algum problema de saúde, mas bem-aventurado o que chega, mas o pastor chegou inteiro. A irmã Wanda chegou. Deixa eu olhar aqui, mano. De repente ele me dá uma chamada daquelas que o pastor Evandro falou aí. Não é verdade, irmãos? Inteiros. Agora fica melhor, né? Falar inteiros, né? Porque o Roberto deve ser inteligente, mas né? Glorificado seja Deus por isto. Mas aí vem as de diamante ou de brilhante, nos 75 anos. Então é sempre motivo de festa. Renove o seu casamento. A esposa é uma dádiva de Deus. Há obreiros que fracassaram porque não foram fiéis à esposa. Quantos, irmãos?
quiseram trocar, mas o servo de orelhas furadas não troca de mulher, não. Ele quer ficar lá. Eu amo o meu Senhor, eu amo a esposa que o meu Senhor me deu. Quando o obreiro trai a esposa, trai-se a si mesmo, derruba-se a si mesmo, porque a Bíblia diz que quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem trai, trai-se a si mesmo. Número 9 aí, né? Deus não está satisfeito com o acelerado número de divórcios nestes dias atuais. E até entre os obreiros há infidelidade. Por isso, a ausência de operações do Espírito Santo. Malaquias 2, 10 a 17, Deus reclama da infidelidade, irmãos. Será este o motivo pela escassez de operações milagrosas de Deus no nosso meio? Tem, irmãos, porque Deus é fiel, né? Mas tem menos do que tinha antigamente. Então, seja fiel, abençoe o teu casamento. Abençoe a sua esposa, em nome do Senhor Jesus. Terceiro, aí, amor pelos seus filhos. Ele não queria ir embora, ele amava os seus filhos. Os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3a e 3b diz, eles são o galardão do Senhor. Eles são flechas nas mãos do valente. Aliás, a Bíblia faz um paralelo aí, né? Como flechas nas mãos do valente, do guerreiro valente. E quem é o guerreiro valente? O mais valente é Deus, não é? Então ficou um pouco aí meio desconexa aí a referência. Salmo 127, 4. Né? Eu estou fazendo um paralelo aí, irmãos, né? Eles são detentores da promessa do Senhor, porque diz Atos 2 e 38, né? A referência está errada aí, que a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a todos quantos o Senhor chamar. Deus tem plano neles, Deus tem plano nos teus filhos, nos nossos filhos. Deus está trabalhando na vida dos nossos filhos. Deus tem, irmãos, promessas grandes para os nossos filhos. Talvez você esteja, mas o meu filho, a minha filha. Continue orando, porque o Senhor está trabalhando neles, o Senhor está trabalhando nelas, o Deus está trabalhando nas nossas filhas, nos nossos filhos. A chamada é grande, glória a Deus. Agora saiba que eles não são teus, na hora Deus vai chamá-los e vai estabelecê-los, e concorde com isso. Não impeça a obra de Deus neles. Quando chegar o tempo de batizar, não fale, mas eles são muito novos. Não faça isso. Deixe, chegou o tempo, 12 anos, quer se batizar? Deixe-os se batizar. Concorde. Porque se você atrapalhar, quando chegar a idade você vai querer, talvez eles não vão querer. Mas deixe-os com 12 anos tomar a ceia do Senhor, comer o pão, beber o cálice, porque aquilo vai conservá-los, aquilo vai responsabilizá-los na presença do Senhor. No mês que vem eu tenho a ceia. Quando chegar o convite para o pecado, eles vão lembrar a ceia do Senhor. E os dias vão se passar e chegará o momento que eles serão cheios do Espírito Santo. E Deus os chamará para a sua obra também. Glória a Deus. E Deus vai estabelecendo um a um, todos eles. Se algum for embora, o Senhor vai trazer na hora certa e vai estabelecer. Deus ordenou que eles sejam abençoados. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Esta é a bênção dos filhos. E tenha misericórdia de ti. Fale isso para os seus filhos. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Abençoe os teus filhos. Aleluia. Eu abençoei todos os meus filhos antes deles nascerem, irmãos. Todos eles. Eu tenho 4. Tenho 4 filhos. Abençoei todos eles antes deles nascerem. Depois, quando a Edna estava grávida,
eu punha a mão na barriga dela e abençoava os meus filhos. E eu os dedicava para Deus. E dizia: Senhor, toma para ti, eles são teus. Glória a Deus. Aleluia. Então, depois, quando eles eram pequenininhos, eu entrava de madrugada no quarto deles, eles estavam dormindo, mas eu orava com as mãos sobre eles. Eles não viam, mas eu os abençoava. Glória a Deus. O Regis, que está aqui hoje, estava pelo menos, já foi, já precisou sair. Ele tinha bronquite. E um dia ele estava com uma crise tão grande, a respiração dele estava parecendo a respiração de um cachorro. E eu dobrei os meus joelhos na beira da cama dele com a minha esposa e fomos orando, orando, orando. Enquanto nós orávamos, ele dormiu. Estava sem dormir, já de madrugada ele dormiu. E nós continuamos orando, orando, orando. Depois nós também dormimos. E aquele foi o último dia que ele teve uma crise de bronquite. Para a glória do nome do Senhor. Hoje ele está com 23 anos. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nunca mais, isso ele devia ter uns 5 anos. Nunca mais ele teve crise de bronquite. Porque o Senhor tem plano nos nossos filhos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E continuei orando, até hoje eu oro com eles. Estão todos grandes, mas eu ainda oro com eles. Deus fala com todos eles. E começou a falar muito com o Renan. De repente, o vento soprou, o Renan foi parar lá em Nebraska. Glória a Deus. Novo, 17 anos só. Mas eu não impedi, irmãos, eu criei que Deus estava chamando. Ele é teu, Senhor, e lá foi. O Renê, que era gêmeo com ele, um dia nós estávamos na Vila Espanhola, estávamos com o coração apertado, a Edna principalmente, e eu fui com o círculo de oração na festa lá, círculo de oração da Lapa, na festa do círculo de oração da Vila Espanhola, cooperar com o pastor Daniel. E o pregador estava pregando, eu estava no púlpito, junto ali ao lado do pastor Daniel. O conjunto do círculo de oração estava lá embaixo, a Edna estava lá. De repente o pregador, que não nos conhecia, ele olhou para a Edna e disse: fazia um mês que o Renan tinha ido. O teu coração está apertado pelo teu filho, mas eis que eu te digo, chamarei o outro. Falei, pronto. Servo de orelha furada tem que obedecer, irmãos. E quando Deus fala, se cumpre. Se Deus falou, vai se cumprir. A palavra vai se cumprir. A profecia vai se cumprir. O sonho vai se cumprir. O sonho de José se cumpre. As estrelas realmente vão se curvar diante do sol e da lua. Os molhos de trigo vão realmente se curvar diante de José, porque Deus falou. E se Deus falou, vai acontecer, irmão. Vai se cumprir aquilo que Deus falou. E o vento soprou, irmãos. 1 ano que o Renan estava lá. Um dia eu fui cooperar na escola bíblica lá com o pastor Joel, em Miami. E ele me chamou no gabinete dele e disse: eu quero que você mande o Renê para cá. Eu falei, pronto. Era o outro, era o segundo. E lá estão os dois. O frio vai chegando. O ano passado eu fui lá em dezembro. Estava 15 abaixo de zero. Alto de neve. Depois eu vim embora. Mais uns dias ele me disse: pai, chegou a 28 negativo. Glória a Deus. Mas não tenha medo não. Deus não vai deixar nenhum morrer no meio do gelo, nem no frio. Passou o inverno, chegou o calor, está quente agora lá. Mas vem chegando novamente aí, e o Senhor está trabalhando. Pastor JR, que era o pastor de lá, casou-se. Pastor Joel mandou para Dallas, lá está o JR em Dallas. Aí eu pensei, agora então acho que é hora deles voltarem, né? Porque já passou um tempo. Aí eles foram de carro, que era mais ou menos 10 horas de carro, levando a mudança do JR, que é o filho do pastor Joel, para assumir Dallas. Na volta, o pastor Joel voltou no carro com eles. Chegando lá, em Omaha, que é a cidade,
ele deu posse para o Renan, para ficar lá como pastor, responsável pelo trabalho, e o Renê como o auxiliar. Eu falei, já entendi tudo, senhor, esse negócio é para sempre então, não vai voltar. Não vai voltar. Você está disposto? Você tem coragem? Você quer isto? Ah não, para o meu filho não. Então você não é servo de orelha furada. Deixe Deus furar as tuas orelhas, porque Deus está chamando os teus filhos. Já chamou, vai chamar mais. Eles são herança do Senhor. Deixa eu adiantar aqui. Número 4. O servo tinha amor pela casa do seu senhor. Lembra do texto de Deuteronômio? Está aí, né? Ele não só amava o seu senhor, mas também a casa do seu senhor. Ele queria morar na casa do Senhor para sempre. Expressão do salmista aí no Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para 2 coisas: aprender do Senhor, do seu templo, e contemplar a formosura do Senhor. Queria comer o pão da casa do seu Senhor. Eu não posso deixar de comer este pão tem só aqui. Como é que a gente vai comer em outro lugar? Glória a Deus. Não troque o pão. Lembra do filho pródigo? Ele trocou o pão, né? Foi comer bolotas. Mas na casa do seu pai, na casa do meu pai, há abundância de pão. Que diferença de comida. Da casa do pai, da casa do Senhor, com o pão lá de fora. Desejava comer bolotas para poder encher o seu estômago. A comida dos porcos, mas imagina, o porco não ia gostar, né? Mas ele tomou a decisão, vou voltar. Glória a Deus. Come o que eu te dou, filho do homem, disse Deus para Ezequiel. Come o que eu te dou. O que é para comer, Senhor? Este livro, come este livro, encha as tuas entranhas. Coma a palavra, irmão. Alimente-se da palavra, aceite a condição, come o que Deus está te dando. É esta comida que Deus está te dando, come. É esta condição, aceite. É isso que Deus quer, amém. Come o que eu te dou. Filho do homem, aceite a minha vontade. O salmista se alegrou só de ser convidado para ir na casa do Senhor, né? Amar a casa é amar a família do seu Senhor, que representa a igreja de Deus. É amar a igreja do Senhor, amar o pastor da igreja. Eu coloquei aqui, se você quiser acrescentar aí, é amar o ministério. É ser fiel à denominação. Tem tantas outras por aí, é só trocar. Mas nós não queremos trocar, nós queremos ficar. Nós queremos ficar com o nosso pastor, queremos ficar com o nosso ministério, queremos ser fiéis à nossa denominação. Você quer ir? Se quiser, a porta está aberta. Não é verdade, irmãos? Ninguém obriga a gente a ficar. Glória a Deus, mas tem que ser fiel. Tem que ser fiel a tudo, irmãos. Se consultar o Serasa, tem que estar fiel. Se consultar o SPC, tem muitos, vai ter consagração agora aí pela frente, não é? Mas tem muitos que ficam quando é consultado. Serasa, tem que estar o quê? SPC tem que estar o quê? Cartórios de protesto, tem que estar ok. Servo de orelha furada é assim, irmãos. Agora, se a orelha não estiver furada, aí SPC está ruim, Serasa está ruim, polícia. Não pode ter problema com a polícia. Esse negócio é sério, irmãos. Né? Quinto, amava os bens do seu Senhor. Eu vou até trocar aqui, irmãos, né, o quinto pelo sexto, depois eu volto no quinto.
Diz em primeiro ponto que ele estava bem com o seu Senhor. Estava bem. E alguém pensa que ele estava de bem. Não era só de bem, irmãos. Ele estava bem. Bem no sentido de ter tudo, de não faltar nada. Ele entendia, aqui não me falta nada. Eu estou bem. Tem gente reclamando, esta vida, este pão vil, este salário, esta casa ruim, este campo, esta igreja. Mas o servo de orelha furada, ele não reclamava. Aqui está tudo bem. Está tudo bem, eu estou bem aqui. Porque aquilo que Deus dá é bom. Glorifica a Deus, não reclame. Ame o lugar que Deus te deu, ame a congregação que Deus te pôs, ame o campo que Deus te pôs, glorifica, é porque o irmão não está lá, mas aquele que tem a orelha furada, ele não reclama, ele fica, ele sabe que está bem. Estou bem aqui, foi Deus que me pôs. E se está faltando alguma coisa, Deus vai mandar, irmão. Se Deus mandou você lá, Deus vai suprir. Não tenha medo, Deus vai providenciar. Deus vai dar. Estava bem com o seu Senhor. Conhecia que estava bem. A Bíblia manda que a gente deve ser agradecido, né? Colossenses 3:5. Reconheçamos que Deus nos tem dado muito. Nada nos tem faltado. Glória a Deus. Agora eu pus aí, se você quiser acrescentar um número 5 aí nesse 4, tem que ter cuidado de não servir só pela vaidade. Não, aqui está bom, vou ficar aqui. Mas se não é a vontade de Deus, cuidado. Cuidado de não servir também só porque você precisa do salário. Não, eu preciso disso daqui, não posso sair. Se Deus está mandando sair, saia. Se Deus usou o ministério, mandou sair, saia. Não fique lá, não, mas eu tenho que ficar. Você vai dar com os burros na água. Porque se o ministério mandou sair, você não sair, vai acontecer coisas ruins lá. E você vai fracassar. Fique na direção de Deus. Quando chegar a hora... Sabe, irmãos, Jesus disse, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Aí Jesus completou, disse, assim é aquele que é nascido de novo. Você já viu que todo aeroporto tem um funil daquele de vento? Você já viu? E te olha assim, dá a impressão, isso aqui não serve para nada, né? O pastor está dizendo que aquilo chama biruta. Servo de orelha furada é biruta, irmão. Ele vai para onde o vento sopra. Se você está achando ruim, irmão, olha, reclame com Jesus, viu? Sabe, quando o piloto vai chegando, ele já dá uma olhadela naquele negócio lá. Ele precisa saber para onde o vento está soprando, para o pouso ou a decolagem, não é isso? É por isso que tem aquele negócio lá. De repente ele está assim, de repente está assim, de repente ele está assim, de repente ele está bem assim, né? E fazendo assim, o piloto sabe, o vento está forte. Então veja para onde o vento está soprando e obedeça. Olha, para cá, para lá, onde Deus quer. Se o Senhor está falando, sai, sai. Se o Deus está dizendo, vai, vai. E amar os bens, irmãos... Não é verdade? Amar os bens. Quais são os bens do Senhor? A nossa salvação. Não queremos perder nunca a nossa salvação. O batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, a unção de Deus, o poder de Deus. Não queremos nunca perder esses bens. Vou concluir aqui, o tempo já vai se esgotando. Número 7, sétimo tópico, procedimentos de um obreiro de orelhas furadas. Ele não age pela sua vontade própria, mas pela vontade de Deus. Mateus 6:10, Jesus nos ensinou a orar, né? Seja feita a tua vontade. Jesus orou também, né? Se queres, passa de mim este cálice. Jesus
até não quis beber, mas ele completou: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aguenta, irmão, sofra, beba o teu cálice, porque dá tudo certo. É a vontade do Senhor esta. Coisa melhor que existe é estar na vontade de Deus. Ele não anda pela sua própria vista, mas pela visão de Deus. Não visa os seus próprios interesses, mas os interesses de Deus. Não busca glória para si, mas para Deus. Ele opta sempre pelo seu Senhor. Último tópico. Ele queria ter a orelha furada. Quem furava era o próprio Senhor. E era publicamente, diante dos juízes da cidade. Os juízes eram levados lá na porta, né? Era para todos verem. Eu fiquei pensando, por que era na porta? Será que era para ele dar uma olhadinha para o lado de fora? Né? Olha, se você quiser, está aí a porta, ó. Corra, sua ovelha está aqui, ó. Furadorzão, vou furar a tua orelha. Mas o servo queria, ele sabia o que queria. Não, eu quero ser servo para sempre. E era também, irmãos, para que ficasse a marca lá. Alguns estudiosos dizem que a orelha era encostada na porta. E aí era apertada a soveira. Quando furava, ficava a marca lá na porta. Será que era isso, irmãos? Sabe? Então quem entrava naquela cidade, o Senhor queria dizer: aqui nesta cidade tem servo de orelha furada. A marca ficava lá. Quando alguém entra na igreja, deve saber: nesta igreja tem servo de orelha furada. Neste ministério tem servo de orelha furada. Aqui tem servo de orelha furada. Nós não estamos vendo, mas tem uma marca. O Espírito Santo está testificando, dizendo: tem servo de orelha furada. Será que tem, irmãos? Era para todos verem. Era um aviso: este é meu. Paulo dizia: agora ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Marca de chicote, mas eu estou aqui. Marcas de açoite, mas eu estou aqui. Magro de tanto jejuar, mas eu estou aqui. Falsos irmãos, eu estou aqui. Acusações, eu estou aqui. Críticas, eu estou aqui. Aguenta, irmão. Levantes até, mas eu estou aqui. Falsos obreiros, cães. A Bíblia não diz cães, mas eu estou aqui. Não saia da onde Deus te pôs. Fique no lugar que Deus te colocou. Aguenta, irmão. O Senhor está furando a tua orelha. É para sempre esse negócio. Aleluia. Mas era também uma exaltação. 2 minutos. Concluindo, Deus não rejeita o obreiro que quer ser servo de orelhas furadas. Deus nunca vai te rejeitar. Amém? Deus procura homens que queiram ser dele para sempre. Ofereça-se para o Senhor. Deixe-o furar as suas orelhas. Dói, mas aguenta. Suporte a dor, o desgaste da idade, o desgaste da saúde. Quem sabe até úlcera no estômago. Você já viu o pastor morrer de úlcera? Não faz muito tempo que morreu um nosso aqui, né? Úlcera suporada. Desgaste. Pastor sofre, obreiro sofre. Você está disposto? A porta está aí, está aberta. Quer sair correndo? Claro que não. Nós vamos ficar em nome do Senhor Jesus. Nada disso nos amedronta. Jesus disse para ele: você vai glorificar a mim com uma morte que Pedro só soube quando chegou o tempo. Cada um de nós vamos glorificar a Deus com um jeito. Se alguém quiser sair correndo, dá tempo. Mas nós não vamos sair daqui, ou de pressão alta, ou do coração, ou de diabetes, ou de qualquer jeito, ou pela idade. Não tem o que vai nos tirar daqui. Vamos ficar aqui em nome do Senhor Jesus. Ainda que seja na cruz, vamos ficar aqui. Vamos servir a Deus para sempre. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Dói, mas vale a pena. O Senhor nunca nos deixará. Lembra de Jó? Quando Deus perguntou para o diabo: viste lá
o meu servo. Esse servo é o mesmo servo, a palavra é a mesma aí. Viste lá o meu servo, Jó. Glória a Deus. E Jó não estava entendendo ainda, mas ele dizia: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nu eu vim do ventre da minha mãe, para lá eu tornarei nu, tornarei desse jeito, e bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Oh, glória a Deus. Era servo de orelha furada. Está doendo, irmão, mas aguenta. Continue dando glórias ao nome do Senhor. Está difícil. Continue dando glórias ao nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E por fim ele se levantará sobre a terra. E Paulo chega no fim e diz: combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Agora só me resta a coroa. Agora vemos coroado de glória e de honra aquele Jesus que era o servo de orelha furada. Seja glorificado o nome do Senhor. Deus também nos coroará de vitória. Agora só me resta a coroa. Agora só resta a coroa. Se alguém me serve, siga-me onde eu estiver. Ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém. Aleluia. Boa é esta palavra. Amém? Você está com a sua Bíblia na mão? Abra mais uma vez a sua Bíblia.